Este meu filho foi-me tirado, ele não andava, eu nunca vi este meu filho andar. Eu nunca vi este meu filho dar um passo. O filho de que fala é Fábio, que desapareceu do lar da Iurde. Essa criança foi levada para o Brasil. A mãe vai saber do seu filho hoje, 20 anos depois. O Fábio. O Fábio, infelizmente, eu vou ter uma notícia. Ai, não. Oh, não. Não, meu anjinho, não. O que foi que aconteceu com esta e outras crianças portuguesas que estavam neste lar da Iurde? Isso aqui é um pouquinho de Brasil, iaiá. A Iurde foi fundada em 1977 no Brasil. Feliz. Edir Macedo começa a pregar num pequeno coreto. Hoje enche estádios de futebol. Em 1989 chega timidamente a Portugal. Começa numa pequena garagem em Benfica e em 1994 compra o Cinema Império em Lisboa. Jesus, fale forte com Deus agora, fale forte, porque o Senhor Jesus é o amém. Ele diz amém. A polémica está em 1995, quando a Iurde tenta comprar o Coliseu do Porto e um movimento de cidadãos algema-se ao edifício em protesto. Ok, pessoal, me dá vossa conta bancária, eu faço milagre de fazê-la desaparecer, viu? O episódio marcou a Igreja Universal, que tenta não dar nas vistas, mas impressiona os fiéis porque consegue juntar Deus e o diabo no mesmo culto. Isso! Põe a mão para trás. Isso! São 9 milhões de fiéis espalhados por 182 países, 320 bispos, 14 mil pastores. Eu vou pedir para esse povo trazer tudo que ele tem no bolso. E milhões de euros em ofertas e dízimos não tributados. Só em Portugal, a Iurde declara rendimentos superiores a 30 milhões de euros por ano. Mais de 30 milhões de ofertas dos fiéis livres de impostos. E até você que diz, pastor, não tenho nenhum bem, eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho bem, não tenho nada. O maior bem que eu tenho, pastor, é minha reforma, o meu salário. Edir Macedo, 72 anos, começou como vendedor de lotaria e acabou por fundar a Igreja Universal do Reino de Deus, que defende a teoria da prosperidade. A Igreja Universal do Reino de Deus
não pode ser como outras igrejas. Tem que acontecer algo maior. Casou. Tem 2 filhas, Cristiane e Viviane. E enquanto a sua família está cada vez mais rica, os fiéis têm cada vez menos. Edir Macedo prospera. Tem apartamentos de milhões como este em Miami, no prédio mais tecnológico do mundo, considerado o novo parque de diversões dos milionários. Os multimilionários de todo o mundo estão se reunindo para a luxuosa propriedade em Miami, onde podem usar um elevador para os seus carros. Tem um banco no Brasil. Banco Renner. É dono do Grupo e da TV Record. Viaja em avião privado e é considerado o bispo mais rico do Brasil e um dos homens mais poderosos do mundo. Meu Deus, se o Senhor não abençoar este povo, o povo da Igreja Universal do Reino de Deus, em todo o mundo, não houver resposta, não houver cumprimento dessa palavra, eu prefiro que o Senhor me mate, me tire a vida de uma vez. Controverso, o bispo foi várias vezes investigado e chegou a estar preso em 1992. Sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época. A cúpula da IURD no Brasil foi acusada de charlatanismo e formação de quadrilha para a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Alguns dos processos continuam a ser investigados até hoje. Eu assinei muitos papéis que eu não sei, não tenho ideia do que assinei, não tenho lembrança do que assinei. Edir Macedo também está a ser investigado em Nova Iorque pelo FBI, onde a tesoureira da igreja chegou a ser detida. Nós não temos nada. Não temos casa, não temos carro. O bispo esconde um segredo há mais de 20 anos. Um segredo que a TVI vai revelar e que põe em causa a imagem desta família perfeita. Esqueça tudo o que viu e ouviu sobre a IURD até aqui. Agora vai conhecer o segredo dos deuses. Este é um segredo muito bem guardado, protegido com acordos de confidencialidade. Várias crianças pequenas foram levadas de Portugal sem deixar rastro. Entre elas estão Vera, Luís e Fábio. 3 irmãos que acabaram na América através de um esquema de adoção ilegal. Eu fui babysitter deles os 3, durante o tempo que eles foram para a América. E onde estão, sei onde é que eles estão, sei quem os levou. Eu não fazia ideia sequer de nada. Como deve saber, eu perdi. Não me deixavam vê-los. Não. Eu sei. Quando eu voltei, eu procurei por si. Fui até a Amadora, corri aquilo tudo à sua procura para lhe dizer onde ele estava, mas não consegui encontrá-lo. Pois, eu saí de lá. Infelizmente, foi uma batalha minha durante estes anos todos a tentar saber de si. Que eu agradeço por não ter desistido. Quer perceber melhor toda esta história? Quer saber como é que tudo isto foi possível? Vamos ter que recuar no tempo. Naquele tempo em que os filhos começam a ser um problema para a Igreja Universal do Reino de Deus. 89, 90, os pastores tinham filhos. Normal. E até se havia na igreja, quando se tinha gêmeos, assim, se alegravam. Então não era proibido lá atrás ter filhos. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu a ova. Deus não dá filho para ninguém.
com o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja, as coisas foram mudando. Aí chegou uma época que o bispo, ele não permitiu mais que tivesse filhos. Tal como agora, já há 20 anos, Edir Macedo cria todos focados no crescimento da IURD. Você, jovem, se você tem juízo, não tenha filho. Só se você tem juízo. Se você não tiver, você tem filho. Porque jogar um filho no mundo, trazer um filho no mundo, é uma irresponsabilidade nos dias atuais. O Conselho torna-se obrigatório, mundialmente obrigatório para pastores e bispos da Igreja. Por ordem do Senhor Bispo Macedo, a partir de hoje, o pastor ele só vai gerar filhos no Espírito. A partir dessa data. Não é mais para pastor ter filhos. Vocês entenderam? Na realidade, os filhos são entendidos como uma distração, empecilho e gasto extra para o normal funcionamento da Igreja, na qual bispos e pastores são frequentemente deslocados para diferentes países. O pastor viaja muito, um dia está aqui, outro dia está acolá, entendeu? Isso tudo, e há muitas trocas, e não vamos sacrificar a criança por causa disso, e seria bom. Ele achava que o casal, quando ele não tem filho, ele se dedica mais à obra. A obrigação, a pressão que está em cima dos pastores para trazer mais dinheiro, para arrecadar mais dinheiro, crescer a oferta, é a expressão que nós usamos. Quem cresce a oferta, cresce na igreja. Não tem nada a ver com vocação? Não. Vocação nem é mencionada atrás do altar. No início dos anos 90, Edir Macedo vai mais longe. Defende a vasectomia para todos os pastores e bispos da Igreja. Uma cirurgia que em Portugal é proibida para homens sem filhos e com menos de 25 anos. Eu fiz vasectomia a mando da igreja e fiz em clínica clandestina, porque eu não podia fazer vasectomia, eu não tinha filhos, eu não tinha idade para fazer. Então, vários pastores começaram a fazer vasectomia. Eu lembro que pastores faziam filas em clínicas para fazer a vasectomia. Haviam filas, era como se fosse um matadouro. O pastor entrava na clínica, na sala de operação, saía, entrava mais um. Saía, entrava mais um. Eu lembro claramente disso. E depois um ficava esperando o outro com um gelo e entravam todos no carro, voltavam para a igreja. No próximo dia eram mais pastores. Hoje, qualquer bispo ou pastor tem que ser vasectomizado antes de casar. É uma ordem. Falei para não ter filho, não falei? Nós até pagávamos para fazer vasectomia, mas teve filho. O problema é seu, se vira, minha filha. Se vira. Vai embora daqui, não quero saber de você não quero saber de problema seu não. Se vira. A igreja não é uma instituição social. As filhas de Edir Macedo casam com bispos da igreja e não têm filhos. Cristiane casa em julho de 1991 com Renato Cardoso e Viviane, um ano mais tarde, com Júlio Freitas. Quando as minhas filhas casaram, eu disse para eles, olha, eu se fosse vocês não teria filho. Eu se fosse vocês não traria filho para este mundo. O apelo da maternidade foi mais forte. Para ambas, a única solução passava pela adoção,
E então, o discurso da igreja mudou. Aí veio o bispo falar sobre a adoção. Bispo Macedo. Bispo Macedo. Numa reunião, ele falou assim, olha, em vez de nós colocarmos uma criança no mundo, uma alma no mundo para sofrer, vamos tirar as que já estão no mundo. Vamos adotar, vamos dar um lar para essa criança. E de uma forma que a gente via como uma coisa legal, uma coisa bacana, bonita da parte dele. O bispo começa a incentivar a adoção, né? Começa a incentivar a adoção ao ponto de impor, no meu caso, que eu adotasse. Porque eu não queria adotar nem a minha esposa. Então, você vai adotar. E eu olhei para o meu esposo, ele olhou para mim e tal, e ele já sabia que eu não queria, porque eu tinha falado para ele, para o meu esposo. Se você não adotar, eu vou tirar você de lá. Porque isso não é uma... Eu não estou pedindo, estou mandando. Eu cheguei para ele e falei, bispo, eu não quero adotar. Aí ele olhou para mim, falou, o quê? Eu falei, bispo, eu acho que eu não nasci para maternidade. Ele falou assim, não, você vai adotar. Da próxima vez que eu ver você, se vocês não tiverem adotado, eu vou tirar vocês. Em momento nenhum eu não parei e falei, não, mas isso é chantagem. Quem é ele para me chantagear? Eu não vou adotar e pronto, acabou. Se ele quiser me rebaixar, que me rebaixe. Não. Eu saí dali envergonhada comigo mesma. Como que eu pude fazer isso? Como que eu pude questioná-lo? Como que eu pude querer questionar uma ordem dele? Então eu saí dali, não. Assim que a gente chegar, nós vamos adotar. E adotaram. Foram obrigados a adotar um bebê que não desejavam. Um menino que hoje é um homem. Olá a todos que estão vendo esse vídeo. Meu nome é Lucas Paulo. Eu sou filho do Bispo Alfredo Paulo. E eu queria nesse vídeo contar um pouco para você da minha adoção. Lucas foi adotado com apenas 6 dias no Brasil, mas a ordem para adotar era mundial. Vários bispos naquela época adotaram crianças. Bispo Sérgio Correia, Bispo Clodomir, Bispo Romualdo, Bispo Júlio Freitas, Bispo Renato Cardoso. Vários bispos adotaram. A ordem do bispo era para adotarem e não terem crianças, e eles começaram a adotar as crianças. Umas foram levadas para fora do país, outras chegaram cá, mas foram muito poucas. A maior parte foi tudo para fora do país. Eles abriram aqui, ainda era do meu tempo, abriram aí uma casa de crianças e de facto eu começo a ligar umas coisas com as outras e digo, epá, já percebi para que é a casa de crianças, isto só pode ser isto. Em Portugal, fiéis, pastores e bispos da Iurde adotaram crianças. Crianças de um lar ilegal criado e financiado pela própria Igreja em Lisboa. Tem que passar por uma série de aprovações da Segurança Social, tem que estar licenciadas, tem que estar autorizadas a funcionar. Este lar abriu portas em 23 de maio de 1994, mas só foi licenciado em 2001. Durante 7 anos, funcionou ilegalmente, sem qualquer fiscalização da Segurança Social. Era aqui que as mães em apuros entregavam os seus filhos, à margem da lei, mediante uma simples assinatura de papéis como estes. Como é que, já mesmo nos anos 90, é permitido a alguém que acolha crianças e que esteja durante um sem número de anos fora da alçada dos tribunais e da Segurança Social?
Um lar ilegal onde era possível a pastores e bispos da Iurde escolherem as crianças que queriam adotar. Um lar ilegal onde Segurança Social e até tribunais portugueses chegaram a institucionalizar crianças retiradas aos pais, como atestam estes documentos. Um lar ilegal a quem as mães desesperadas confiaram os seus filhos ainda pequenos e de onde foram levados. E agora porquê? Porquê é que me fizeram isto? Porquê é que me prometeram ajuda e me tiraram estes anos todos? Porquê? 20 anos depois, Ana vê pela primeira vez o rosto dos seus filhos, já maiores de idade. A minha Vera é linda. Eles são lindos. Vera tinha 3 anos e meio, Luís, 2 e Fábio Vieira era um bebê de apenas 9 meses quando chegaram ao lar da Igreja Universal. Eles disseram que me iam ajudar a ter condições para os voltar a ter, percebe? E eu acreditei que sim, porque a única coisa que eu precisava na altura era uma creche, uma coisa qualquer, para eu poder trabalhar e eles estarem em segurança. Era só isso que eu precisava, mais nada. A promessa de ajuda tornou-se amarga. A família vivia com dificuldades numa casa mesmo ao lado da Igreja Universal da Amadora. Ao lado da nossa casa havia uma igreja universal, portanto, ninguém me tira da cabeça que há muitas coincidências aqui. Um dia, alguém denunciou o facto das crianças ficarem sozinhas enquanto a mãe ia trabalhar e terão sido retiradas pela Segurança Social da Amadora para o lar da Iurde. Eu não tinha feito mal nenhum, eu não estava a entregar os meus filhos a ninguém, eu pedi a essa assistente social, ajuda-me, metam-nos numa creche porque eu tenho trabalho, ajudem-me, é só o que eu preciso para eles ficarem em segurança, e sempre vou recusar dessa ajuda. Aí onde ela me disse que eles iriam para esse lar e onde eu os iria ver, todos os fins de semana, até a situação ser reavaliada, que quando as coisas entrassem nos eixos, se eles viriam para mim ao fim de semana, iria ser um processo gradual, até virem depois todos para junto de mim outra vez. E eu acreditei que me iam ajudar, e a única coisa que eles fizeram foi destruir a minha vida e a deles, pelos vistos. Chegaram ao lar em setembro de 1995 e a mãe biológica só conseguiu vê-los no mês seguinte. Depois, apesar de lá ir, nunca mais lhes pôs a vista em cima. Os lindos irmãos chamaram a atenção do próprio bispo Edir Macedo, líder máximo da Iurde, quando visitou este centro de acolhimento, naquela altura. Eles os 3 saem, são escolhidos pelo líder da igreja para levar para a filha deles, que era a Viviane e o Júlio Freitas.